Deus. Meus amados irmãos, é para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos dando início a mais uma escola bíblica, cujo tema hoje nós vamos estar falando a respeito da conversão de Saulo de Tarso, na qual somente o poder de Jesus, o poder do reino dos céus, o poder do Espírito Santo, que tem a eficácia de trazer uma pessoa sem fé, uma pessoa sem crença, a se tornar uma nova pessoa, Glórias a Deus. Vamos estar orando, meus amados irmãos, para que o professor dos professores, o mestre dos mestres, o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa aula. Amém? Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, graças te damos por nós estarmos neste lugar, o lugar, meu Pai, na qual foi escolhido para o povo clamar a Ti, meu Pai, e prestar um culto ao Senhor e uma adoração a Ti. Graças te damos por nós estarmos aqui neste lugar, para poder cultuar a Ti, para render louvores ao Senhor, para poder ouvir a Tua voz, como disse, meu Deus, o Teu filho Davi, meu Pai amado, querido, para aprender no Teu tempo, meu Pai amado. Espírito Santo de Deus, te pedimos, meu Senhor Jesus, nesta noite mais uma vez, que não seja o homem a falar a Tua palavra, mas que seja o Senhor sobre o homem, meu Pai, a falar a Tua palavra. É o que eu te peço nesta noite, meu Pai amado, e que todo aquele que for assistir a essa live, meu Deus, que seja impactado com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, lição de número 3 da Escola Bíblica, revista da CPAD, quarto e último trimestre do ano. Lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. Lembrando aqui, meus amados irmãos, porque às vezes nós falamos muitas coisas durante o ensino da escola bíblica e às vezes acaba deixando de passar algumas coisas, Muitos entendem que falar Saulo era o velho homem e falar Paulo é o novo homem. Não, isso não tem nada relacionado com isso. Não importa se você falar Saulo ou se você falar Paulo, como as cartas dele se refere assim, se refere ao nome de Paulo. Então, você falar Saulo de Tarso ou você falar Paulo, não tem nenhum relacionamento na questão que o nome Paulo é o novo Paulo e que Saulo de Tarso é o velho Tarso, é o velho Saulo de Tarso. Não tem nenhum relacionamento com isso. Saulo, meus amados irmãos, é o nome que o pai de Paulo deu a Saulo, Paulo era um homem hebreu, era um homem, a família da tribo de Benjamim, Ele diz até em Filipenses capítulo 3, o versículo 5, que ele é hebreu de hebreu da tribo de Benjamim, Então Saulo, é o nome, podemos dizer judeu, o nome hebreu, Saulo, significa ali também um nome relacionado a Saul, que foi um dos reis de Israel. E Paulo, pela cidadania dele ser romano, Então, muitos pensam que Saulo era o velho homem, Paulo é o novo homem. Não tem nenhum relacionamento com isso. Você falar Saulo ou Paulo, está tudo na bênção. Amém?
O nosso texto de hoje, o nosso texto áureo, nos ensina e nos fala dessa forma, que se encontra em Atos, no capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática nos ensina que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem, né? Nós vamos procurar trazer aqui para os irmãos os 3 tópicos que a revista fala sobre a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, a conversão de Saulo como a doutrina bíblica da conversão e as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Aleluias, glórias a Deus, glórias ao Rei Jesus. Meus amados irmãos, né? O texto bíblico se encontra, eu não vou ler o texto bíblico hoje, para a gente ter mais tempo sobre a lição. O texto bíblico se encontra em Atos capítulo 9, né? Do versículo 1 ao versículo 9. Os irmãos aí que nos acompanham pela live ou que vão acompanhar depois, eu, meus amados irmãos, tenho o costume de dar aula de escola bíblica, eu tenho o costume, meus amados irmãos, de usar quadro, de fazer anotações no quadro, de fazer alguns apontamentos, né? Mas Deus, né, vai preparar isso para nós, para que nós possamos cada vez mais, a cada aula que for, fazer uma aula melhor do que a outra, né? Então eu tenho um costume de fazer anotações no quadro e alguns apontamentos para que a aula fique bem explicativa, né? Mas o Espírito Santo usa da maneira que lhe agrada. Amém? Meus amados irmãos, esse assunto que fala a respeito da conversão de Saulo, nós, né, eu preciso falar isso aqui, falamos na lição 1, né, que fala, na lição 1, fala muito sobre o mundo do apóstolo Paulo, né, o lugar da onde ele vivia, como que era o mundo dele. E na lição 1, eu procurei trazer para os irmãos a origem dele, né, a origem do apóstolo Paulo, quem que era o apóstolo Paulo, né, da onde que ele nasceu, quem que eram seus pais, né? A Bíblia em nenhum momento ela dá referência aos nomes, né, do pai e da mãe de Paulo. Nós sabemos que a Bíblia dá referência que ele tinha sobrinho, a Bíblia dá referência que ele tinha irmãs, né? E a Bíblia dá referência que ele tinha parentes. Nós tratamos sobre isso porque o homem ele tem que ter origem, o homem ele tem que ter raiz, né? O homem ele nasceu de algum lugar ele veio, de algum lugar ele aprendeu. Não é uma pessoa que fica vagando por aí sem rumo, não. O homem ele tem que ter origem, né? E nós tratamos isso na lição de número 1 e na lição de número 2 nós falamos um pouco da cultura de Paulo, na onde que ele estudou, com quem que ele estudou, né? Por ele, a visão que ele tinha, de onde que ele queria chegar,
com os ensinamentos que ele aprendeu na escola que ele estava, né? A visão dele era se tornar um sumo sacerdote, era chegar no mais alto escalão, essa era a visão dele. E nós vemos também um outro lado de Paulo, um outro lado, né, de Paulo, né? Um homem que acreditava, né, que não acreditava um Messias enviado, né? Enviado e ser morto pelos homens, né? Não entrava na cabeça de Paulo um Messias vencido pelos homens, um Messias que foi crucificado pelos homens, um Messias que foi perseguido e açoitado pelos homens. Na cabeça dele, ele tinha que o Messias ainda iria vir, mas iria vir para reinar sobre os homens e não para morrer sobre a mão dos homens. Então, isso não entrava na cabeça dele, né? Então, se tornou um grande perseguidor da igreja de Cristo, no nascimento ali da igreja primitiva. Ele tinha a igreja primitiva como um povo que ensinava uma heresia, e também ele tinha Jesus, que tanto pregavam os cristãos, como herege também, ou um falso profeta, ou um falso ensinador. Aprendemos também na lição 2 ainda, que os fariseus, né, os separados, né, fariseu significa separado, e Paulo também era um fariseu, porque ele, não vou lembrar o capítulo, o versículo, mas ele também diz numa passagem que ele também era fariseu, ele era separado, né, para ser um doutor da lei, para ser um sumo sacerdote. Os fariseus, os separados, achavam que tinha vencido Jesus. Eles achavam que tinha vencido os discípulos de Jesus. Eles achavam que os discípulos de Jesus haviam se dispersado depois da morte, né, de Jesus, só que Jesus havia ressuscitado e se encontrado com Jesus novamente, né? Então os fariseus achavam que tinham vencido, mas não venceu. Jesus veio, Jesus ressuscitou, reuniu os discípulos novamente, houve a descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes que estava acontecendo naquela época, naquele tempo, e todos foram revestidos do Espírito Santo. E quando os fariseus haviam pensado que tudo havia acabado, enganaram-se muito. Os discípulos, apóstolos de Jesus, começaram a pregar e ensinar e a curar, né, através do Espírito Santo, a ganhar muitas pessoas para Jesus, curar muitas pessoas e ter muitos seguidores para Jesus. Ou seja, o que eles achavam que tinha acabado, na verdade estava se tornando uma grande multidão, um grande reino do Senhor Jesus na terra. Nós vemos tudo isso na lição de número 2, um Paulo, né, totalmente enfurecido, um homem que mandava matar, um homem que mandava prender, um homem que mandava assolar, um homem que entrava dentro das casas e arrastava as pessoas, homens e mulheres, pelos braços, pelos cabelos, e dava voto de açoite, dava voto de condenação, dava voto de morte para todos os cristãos. Este era Paulo, né? E sem contar, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos refere também, que ele fazia pressão psicológica nos cristãos quando estavam presos, para que estes viessem negar a Jesus, para que estes viessem blasfemar contra Deus, contra Jesus. Mas os cristãos permaneceram firmes e fiéis.
E aqui, meus amados irmãos, estamos nós, aleluia, para falar do poder transformador de Deus, para falar, meus amados irmãos, desse poder, dessa unção, para falar dessa graça, na qual, meus amados irmãos, não existe nada no mundo, não existe nada nesse mundo, no mundo inteiro, não existe nada na terra inteira, meus amados irmãos, que vai conseguir superar, ou que vai conseguir explicar, meus amados irmãos, o poderio de Deus no momento da conversão e da transformação de uma pessoa. Aleluias! E vamos para a introdução para nós falarmos a respeito da conversão de Saulo. A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos na história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres de Damasco. De um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Aleluias, glória a Deus. Meus amados irmãos, já desde o começo aqui, para a gente poder entender o que é conversão. O que é uma conversão? Conversão, meus amados irmãos, é o ato de levar uma pessoa ruim, uma pessoa terrível, uma pessoa que não presta, uma pessoa na qual a sociedade não dá mais crédito. Conversão, meus amados irmãos, é o ato de levar uma pessoa, meus amados irmãos, que não é nada, que não presta para nada, pelo contrário, só dar trabalho para as pessoas, só dar trabalho para a sociedade. Eu estou falando aqui de pessoas ruins, eu estou falando aqui de pessoas terríveis, de pessoas, meus amados irmãos, que aparentemente não tem nenhum sentimento no coração, que na sua vida, meus amados irmãos, não tem nenhum sentimento emotivo, não tem nada de emocional na vida da pessoa, meus amados irmãos. Uma pessoa que o prazer, meus amados irmãos, é somente de fazer o mal e de praticar o mal. O alimento de uma pessoa dessa, eu estou falando aqui de pessoas ruins, para que você venha entender o que é o poder de Deus dentro de uma conversão. Eu quero falar aqui, eu quero enfatizar, deixar bem claro para você o poder de Deus dentro de uma pessoa ruim, dentro de uma pessoa que não presta, de uma pessoa, meus amados irmãos, que até quando nós que somos cristãos, de uma pessoa até nós que somos conhecedor da palavra do Senhor, que quando olhamos, meus amados irmãos, com nossos olhos carnais, a gente esquece até do espiritual. A gente olha, a gente vê, a gente fala: essa pessoa não presta, essa pessoa não serve para nada, essa pessoa é terrível, essa pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa de índole ruim. Meus amados irmãos, eu quero tratar aqui para você essa questão de pessoas ruins, na qual a sociedade não dá a mínima. Meus amados irmãos, é esse tipo de pessoa que o reino dos céus, que o poder de Deus, onde a ciência não consegue fazer, onde, meus amados irmãos, tratamento
psicológico não consegue mudar e nem transformar. Onde medicina, meus amados irmãos, por melhor que seja, onde a ciência, por melhor que seja, onde o doutorado de psicologia, do melhor que seja, não tem poder de transformar e de mudar uma pessoa. É somente o Senhor Jesus e a sua palavra e o Espírito Santo de Deus. Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, que eu quero deixar bem claro aqui para você, tem o poder, meu amado irmão, aleluia, de mudar, de transformar, meus amados irmãos, uma pessoa suja, podre, em água cristalina e limpinha, e deixar a pessoa transformada numa pessoa totalmente limpa de tudo que não presta, das coisas ruins, de ser uma pessoa ruim, meus amados irmãos, de deixar mais pura do que a neve da Antártida, meus amados irmãos, para você entender o que é conversão, o poder de transformar uma pessoa ruim, terrível, que não presta, de índole ruim, de personalidade ruim, numa pessoa totalmente boa e agradável, tanto para o reino dos céus, como também para a sociedade. Meus amados irmãos, nós podemos, meus amados irmãos, até mudar um pouquinho, em vez de falar que conversão, meus amados irmãos, é a transformação de uma pessoa ruim num novo homem, podemos deixar até melhor. Conversão significa poder único de Deus de transformar uma pessoa ruim numa nova pessoa, meus amados irmãos. Aí, meus amados irmãos, para você entender melhor a questão da conversão, por que somente Deus tem o poder de transformar, pessoa ruim, de mudar a personalidade, de mudar, meus amados irmãos, o intelectual, de mudar o emocional, de mudar a vontade, entrar na mente, entrar nos sentimentos, nas emoções, e entrar na vontade, de entrar lá no profundo, perdão, e mudar a pessoa. Por que só o reino dos céus, através da poderosa palavra de Deus, tem o poder de transformar uma pessoa? Vamos entender o porquê que somente Deus tem esse poder. Não adianta doutorado em psicologia, meus amados irmãos, não adianta ciência e nem medicina. Somente o poder de Deus, através da sua palavra, é que tem esse poder. Então, mas por que somente Jesus, através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, tem esse poder de transformador? Quer saber o porquê que somente Jesus tem esse poder, na qual a ciência do mundo, as coisas deste mundo não têm poder para transformar? Quer saber por quê? Porque foi Deus que criou o homem e foi Deus que criou a mulher. Então todo criador, todo fabricante sabe onde que está o defeito, porque a pessoa que fabrica conhece o equipamento. Toda pessoa que fabrica alguma coisa, ela conhece por dentro e por fora aquilo que ela fabricou, e se dá algum defeito, ela vai direto na onde está o defeito, porque
porque foi a pessoa, o fabricante que fabricou aquilo lá, foi ele que inventou, foi ele que criou. Da mesma forma é o nosso Deus, da mesma forma é Jesus, é o reino de Deus. Ele conhece aquilo que ele criou, ele conhece aquilo que ele fabricou. Então ele conhece o homem dentro e fora do homem, ele conhece a mulher dentro e fora da mulher, porque foi ele quem criou o homem e a mulher. É por isso que somente Deus, aleluia, isso é muito forte, meu amado irmão, é somente Ele, aleluia, que tem este poder transformador de transformar o homem ou a mulher, da pior espécie que seja, pode ser a pessoa mais ruim. Deus, Ele tem esse poder de transformar. Assim foi que aconteceu, meu amado irmão, falando ainda aqui no tópico primeiro da conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, meus amados irmãos. Por que Jesus teve que intervir? Por que Jesus teve que ir lá, meus amados irmãos, apresentar para Ele, meus amados irmãos, como uma luz forte, né, meus amados irmãos, uma luz muito forte que Paulo teve naquele momento, e os soldados que estavam com ele, meus amados irmãos, também não enxergavam nada, mas ficaram espantados, porque daquela luz muito forte ali, meus amados irmãos, não é uma luz igual aqueles refletor que a pessoa acende na sua cara e você fecha os olhos ali naquele momento. Não, essa luz aí perto da luz de Jesus é muito fraquinha demais, meus amados irmãos, porque a luz não consegue dissipar a treva, mas a luz de Jesus, meus amados irmãos, dissipa qualquer treva e qualquer coisa ruim, meus amados irmãos. E uma coisa interessante, meus amados irmãos, que muitos falam, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui: a Bíblia não relata e não fala que Paulo estava sentado num cavalo, e que Paulo caiu do cavalo no momento quando apresentou aquela luz forte na frente dele. Se nós for ler todas as versões bíblicas, nenhuma vai falar a questão disso. A gente pode imaginar o seguinte, que devido à distância da onde ele estava vindo, pode ser sim que ele estava usando um cavalo, sei lá, ou talvez uma charrete que movida a cavalo ali. A gente não sabe, a Bíblia não diz, a Bíblia só fala, meus amados irmãos, aqui no capítulo 9, aqui o versículo 3 de Atos, aproximando-se ele, Paulo ou Saulo, não tem importância falar Saulo ou Paulo, aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente cercou um esplendor de luz do céu, e caindo por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então a Bíblia não fala, não dá esse relato, Muitos falam: não, Paulo quando estava vindo montado no seu cavalo. Não, a Bíblia não relata. Uma coisa que nós devemos entender, meus amados irmãos, é respeitar o que a palavra de Deus diz, não trazer interpretações, meus amados irmãos, da nossa mente ou da nossa cabeça, meus amados irmãos, inventando coisas da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos dizer assim: Paulo estava vindo, nós não sabemos se ele estava vindo a pé ou se ele estava vindo a cavalo, porque a Bíblia não relata. Uma coisa que quando ele estava vindo para perseguir os cristãos e para matar os cristãos, o que aconteceu ali? Uma luz, meus amados irmãos, um resplendor de luz do céu, meus amados irmãos. Não foi do sol, não foi do céu azul e não foi da nuvem, foi do céu, que fez com que ele
caísse ali por terra, né? E quando essa voz falou com ele, meus amados irmãos, ele fez a pergunta, né? Ele fez a pergunta: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, e o Senhor falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uma coisa interessante aqui, ainda no tópico primeiro aqui rapidinho, meus amados irmãos, uma coisa interessante aqui, meus amados irmãos, veja bem, há uma diferença muito grande, né, entre uma pessoa pregar e evangelizar. É claro que é o Espírito Santo de Deus que irá usar a pessoa para poder levar uma palavra, para poder evangelizar alguém, né? Para que esse alguém venha aceitar a palavra e deixar entrar Jesus em seu coração, e aceitar Jesus em seu coração, né, meus amados irmãos? Mas a diferença aqui, meus amados irmãos, veja bem, primeiro, os discípulos aqui não queriam nem saber, os discípulos, os cristãos daquela época, os apóstolos daquela época, por mais que cheio do Espírito Santo de Deus, por mais que revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, não queria nem passar perto de Saulo, não queria nem chegar perto de Paulo, não queria saber nem a cor do cabelo dele, nem que roupa que ele vestia, nem a cor do olho dele, se ele era grande ou se era pequeno. Os apóstolos cristãos daquela época fugiam léguas dele. Então, meus amados irmãos, teve que haver uma intervenção do reino dos céus. Uma coisa que nós, meus amados irmãos, aprendemos aqui, eu quero falar algo dos céus aqui para você aqui, meus amados irmãos, para você que é igreja, para você que sofre alguma perseguição, ou se a sua igreja sofre perseguição, ou como a igreja vem sofrendo perseguição nos dias de hoje, a igreja, meu amado irmão, ela pode ser perseguida até quando Deus quiser. Eu quero falar isso, meu amado irmão, minha amada irmã, para esses camaradas, seja político, seja artista, seja quem for, não importa quem seja, que fala mal da igreja, ou que persegue a igreja, ou quer ver as igrejas de porta fechada. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui: perseguição de quem quer ver a igreja de portas fechadas, essa perseguição, ela só vai continuar até quando Deus achar que deve continuar, porque a hora que Deus quiser intervir, não existe político, não existe presidente, não existe governador, não existe pessoa que tem poder nessa terra, porque se tentar intervir, meu amado irmão, a noiva de Cristo na terra, acontece duas coisas: ou se converte ou acaba morrendo, porque com as coisas de Deus não se mexe e não se brinca. E foi o que aconteceu com Saulo, meus amados irmãos. Foi o que aconteceu com ele. Deus teve que intervir. Deus teve que intervir naquele momento. E Saulo, naquele momento ali, meus amados irmãos, quando ele ouviu, porque ele odiava o nome de Jesus. Olha aqui para você ver, ele odiava, ele não suportava ouvir o nome Jesus, ele não suportava ouvir pessoas pregando que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus continua salvando, que Jesus continua curando. Ele não suportava ouvir o nome de Jesus, meus amados irmãos, até que Jesus, num resplendor de luz do céu,
ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Como que deve ter ficado a mente dele, como que deve ter ficado o coração de Paulo naquele momento, porque ele estava perseguindo, meus amados irmãos, os cristãos que falavam a respeito de Jesus, os cristãos que falavam a respeito que Jesus havia ressuscitado, o cristão que pregava, meus amados irmãos, que Jesus cura e liberta e salva e que leva para o céu. E de repente, meu amado irmão, ele ouve falar: olha, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Como deve ter ficado o coração dele naquele momento? Talvez ele deve ter pensado, a Bíblia não fala isso, mas talvez ele deve ter pensado: eita, agora eu vou morrer, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer agora neste momento, porque eu mandei matar muitos cristãos que falavam a respeito de Jesus, eu fiz muitos cristãos tentei fazer muitos cristãos blasfemar contra esse Jesus, eu tentei fazer muitos cristãos falar mal desse Jesus, eu tentei fazer muitos cristãos que eu prendi a negar esse Jesus. Agora esse Jesus está aqui na minha frente, e agora o que eu vou fazer? Eu vou morrer agora aqui, né? Talvez ele teve passado esse momentâneo preocupação sobre ele, meus amados irmãos, mas a misericórdia de Jesus, porque, meus amados irmãos, só que Jesus não quis ali naquele momento, meus amados irmãos, que ele viesse morrer, porque ele poderia ter morrido, porque ele estava perseguindo a noiva, ele não estava perseguindo apenas uma igrejinha qualquer, ele não estava, meus amados irmãos, perseguindo, meus amados irmãos, uma igrejinha rebeliada, uma igrejinha, meus amados irmãos, que quer qualquer coisinha já está abandonando Jesus. Não, ele estava perseguindo o cristão que estava disposto a morrer e dar a vida pelo nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos. E ele se deparou naquela situação, naquele momento, meus amados irmãos, e o desejo de Jesus, meus amados irmãos, sempre foi salvar. Então Jesus não queria que Paulo viesse morrer, ele não queria que Paulo viesse perecer, mas queria mostrar para Paulo que existe um Deus de amor, que existe um Deus de misericórdia, que existe um Deus de justiça, que vela pela sua noiva, que cuida da sua noiva, que cuida da sua igreja, meus amados irmãos. Tanto é, meus amados irmãos, que aqui em Lucas, meus amados irmãos, em Lucas 19 aqui, rapidinho aqui, meus amados irmãos, uma palavra, Lucas 19, versículo 10, diz assim, Jesus falando, deixou esse ensinamento: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus amados irmãos, o desejo do reino dos céus, o trabalho do reino dos céus é buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, meus amados irmãos. E da onde que Paulo era? Paulo era um judeu, Paulo era um hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim. Então Deus teve que vir buscar e resgatar a ovelha que se havia perdido, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, aqui nessa conversão de Paulo, essa conversão de Saulo aqui, meus amados irmãos, Paulo ele teve que se dobrar perante Jesus naquele momento, um Jesus na qual ele odiava, um Jesus na qual ele não gostava e nem suportava o ouvir falar. Agora este homem, meus amados irmãos,
agora, assim como ele era um reformado, um teólogo, um doutorado, meus amados irmãos, da Torá, da lei mosaica, do conhecimento de Gênesis ao Deuteronômio, eu acredito eu também que ele tinha conhecimento a respeito dos Salmos, que ele tinha conhecimento a respeito dos profetas também, mas é como os judeus dos dias de hoje, que lê a conhecida Torá, lê a Torá dia e noite, ou nos dias das sinagogas em Israel, ou em algum lugar do mundo, meus amados irmãos, mas acaba nunca se convertendo, meus amados irmãos, porque está faltando o teu encontro com o Senhor Jesus. E naquele momento, um homem, meus amados irmãos, que era um defensor da lei, meus amados irmãos, ensina, olha, que a lei não salva, mas o que salva é a entrega ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, meus amados irmãos. E aqui, meus amados irmãos, Jesus dá uma iniciativa de transformar a mente de Paulo. Meus amados irmãos, depois deste momento que Saulo ele tem esse encontro de Jesus, aí, meus amados irmãos, como eu falei do poderio de Deus sobre a conversão, meus amados irmãos, houve essa transformação. A graça salvadora se manifestou em Saulo, no subtópico 3 aqui, meus amados irmãos, porque em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. E na carta de Tito diz também, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, meus amados irmãos. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus, um favor imerecido, aleluia. Essa graça é o favor imerecido de Deus em sua justiça, é a satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve dessa maneira, porque todos que pecaram, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, meu amado irmão, não existe, preste bem atenção, você bem precisa, não posso deixar passar, isso eu tenho que falar. Meu amado irmão, se você aprendeu, você que é católico, você que é espírita, você que só lê a Bíblia, você que acha, preste bem atenção, que o Papa Francisco, que padre, que pastor, quem mais eu posso falar, que Edir Macedo, que apóstolo Valdomiro, primeiro, padre nenhum é santo, pastor nenhum é santo. Deixar bem claro, não existe santo na terra, só para você entender. Sabe por quê? Porque todos pecaram e todos, ainda uma grande parte, meus amados irmãos, ainda estão destituídos do reino de Deus. Os que não mais estão, os que ainda não estão mais destituídos do reino de Deus, são aqueles que fez como Saulo, entregaram a sua vida para Jesus, mesmo não sendo merecedor de ter Jesus em seu coração, mas tiveram a disponibilidade de entregar as suas vidas para Jesus, para que Jesus viesse morar em seu coração e reinar em seu coração, reinar sobre a sua alma. Meus amados irmãos, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, diz que todos pecaram. Todos, meu amado irmão, minha amada irmã, pecaram. Não existe, muitos têm. Eu respeito o teu pensamento. Muitos têm como o João Papa II, como um santo homem de Deus. Tem o Papa Francisco como um santo homem que não peca, que não tem pecado. Não existe isso, meu amado irmão. Não existe ninguém na terra que não tem pecado. Não existe Papa, não existe pastor, não existe ninguém, meus amados irmãos, na terra que não tem pecado, porque em Romanos capítulo 3 e versículo 23 e 24 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só quem pode justificar, meus amados irmãos, sendo justificado gratuitamente pela graça de Jesus e pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, a graça é favor, meus amados irmãos, do próprio Deus aos pecadores debaixo da sua ira. Então não existe na terra ninguém, nem antes, nem depois, nem agora, ninguém que não tem pecado. Todos têm pecado e todos pecaram. O que faz, meu amado irmão, a gente ser livre desse pecado, livre dessa vida, é arrependimento, entregando a vida para Jesus. Outra coisa eu quero deixar bem claro aqui, se tratando de arrependimento, deixa uma coisa bem clara aqui. Outra coisa, caridade. Você pode doar aqui, meu amado irmão, toda a sua riqueza como um ato de caridade. Isso não vai te levar para o céu. Sabe por quê? Você pode dar toda a sua riqueza para o mundo inteiro, mas isso não vai te levar para o céu. Sabe por quê? Isso não vai te dar salvação. Sabe por quê? O que salva o homem, o que leva o homem à salvação, o que leva o homem a ser salvo, meu amado irmão, é arrependimento. O que perdoa pecado não é ação de caridade. O que perdoa pecado é arrependimento. Só para você entender, rapidinho aqui, meus amados irmãos, a revista, os 3 tópicos, ela dá só ênfase, meus amados irmãos, muito na questão da conversão de Saulo. Eu já falei aqui a questão da conversão, né? Como não vai dar tempo, eu queria falar aqui, meus amados irmãos, não vai dar tempo, né? Algo importantíssimo, né? As faculdades, né? Intelectual, as faculdades das emoções e da vontade, mas não vai dar tempo. Numa próxima aula eu faço um comentário rapidinho aqui, né? Porque na próxima aula vai falar sobre a vocação para ser apóstolo, e dá para incluir aqui também a faculdade intelectual, das emoções e da vontade. Pelo título aqui dá para incluir, vai caber certinho. Então na próxima aula a gente faz esse comentário dentro do assunto da lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, pelo aviso do nosso pastor Daniel, sábado agora, Santa Ceia, com todas as congregações na sede, às 18h30, né? Uma bênção na sede, né? E domingo, meus amados irmãos, às 18 horas, aqui na nossa congregação,
o grande culto da família, né, com a ministração do nosso pastor Daniel Firmino, que estará dando continuidade à carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus os abençoe a todos e que essa palavra fale mais ao teu coração. Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é um Deus exaltado nos céus e na terra, e sobre o nosso coração, alma, caminho, vida e espírito. Meu Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta rica e maravilhosa oportunidade. Pai amado, que o Senhor nos leva para a nossa casa em paz e segurança, protegido e acampado pelo Senhor, e que o Senhor continue abençoando o teu povo, e aqueles, meu Pai, que neste momento agora, pessoas, meu Pai, que estão se encontrando aflitas em algum lugar desse cidade, jardim aqui, em algum lugar da terra, meu Deus, que o Senhor vá lá agora e entra com